A Bíblia nos diz assim, lá em Isaías, capítulo 40, a partir do verso 29. Se você puder ir, abra a sua Bíblia. Se você não tem a facilidade de abrir, você pode seguir aqui no telão. Mas Isaías 40, a partir do verso 29, diz assim: Deus, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobe com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Feche seus olhos. Quero orar mais uma vez. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio. Eu tenho plena convicção que o Teu Espírito Santo já começou a ministrar nos corações. Mas eu sei também do poder da Tua palavra. A Bíblia é um livro vivo, é uma palavra viva. E ela mesma nos diz, lá em Hebreus, que ela é viva e eficaz. Ou seja, quando um coração está aberto para ouvir o Senhor, essa palavra gera vida aos corações. Essa palavra transforma o entendimento. Essa palavra tem poder de levar cada coração a experimentar o Teu amor, o Teu poder, a Tua vida. E é isso que eu te peço desde agora, Pai, em nome de Jesus. Que nada roube a Tua palavra. Eu declaro que esse ambiente agora é protegido pelo poderoso nome de Jesus. Eu declaro que a partir de agora o Espírito Santo tem liberdade sobre os corações. E é essa terra aí, que é cada coração, é uma boa terra para receber a Tua palavra como semente. E essa semente vai frutificar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, você é quem determina aonde você quer chegar, ou aonde você vai chegar. Talvez você já tenha ouvido essa frase demais. Talvez você já ouviu milhares de coaches falando sobre isso. Milhares de pessoas falando, você pode, você consegue, você é quem determina aonde você quer chegar. Mas eu quero te dizer que a própria palavra de Deus nos dá a garantia que através do poder sobrenatural de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo operando na sua vida, você pode viver coisas maiores do que você possa imaginar. Isaías aqui, o grande profeta, diz que Deus, Ele faz forte o cansado. Talvez você entrou aqui hoje à noite e está cansado, desanimado. Quero te dizer que Deus pode te fazer forte a partir de hoje. A palavra de Deus diz que Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E eu já ouvi dizer que a matemática de Deus é diferente. Do nada, Ele pode fazer acontecer alguma coisa. Talvez você entrou aqui hoje e fala, eu não tenho nenhum vigor, eu não tenho nenhuma esperança, eu não tenho nenhuma direção, eu não sei o que vai acontecer de mim, o que vai ser da minha vida daqui para frente. Jesus diz que Ele pode multiplicar força àquele que não tem nenhum vigor, Ele pode transformar todas as coisas. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços até de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele conta um momento difícil da vida dele que ele estava vivendo, mas que mesmo em meio às dificuldades, ele sabia se alegrar. Ele se alegrava em Deus, ele regozijava em Deus, ele tinha esperança no Senhor e por causa disso ele tinha uma alegria não circunstancial. Ele tinha uma alegria que fluía de dentro para fora, alegria que vinha do Espírito Santo sobre a vida dele. E quando ele fala que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância da sua vida, ele aprendeu a ter com abundância, mas ele aprendeu a também passar por necessidade, ele aprendeu a superar qualquer fase da vida. E nesse momento ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu quero te dizer nessa noite que você pode também todas as coisas em Cristo Jesus. Você pode sair daqui hoje à noite fortalecido. Você pode sair daqui hoje à noite com a sua visão ampliada. Você pode sair daqui hoje à noite com uma nova perspectiva da vida. Mas preste atenção na primeira frase que eu citei, que é o tema da nossa mensagem. É você que determina.
aonde você quer chegar. Graças a Deus, nós como povo brasileiro, chegamos aqui, em Filadélfia, Pensilvânia. Todos aqui são brasileiros, amém? Tem alguém aqui que não é brasileiro? Tem um irmão ali amado. Você chegou até aqui por causa da bondade de Deus, não é verdade? Nós chegamos aqui, mas eu sei que Deus quer levar você a um caminho mais alto. Deus quer levar você a desfrutar de sonhos mais altos. E alguns desses sonhos Deus já colocou no teu coração. Uma vez eu ouvi uma frase de um grande psiquiatra chamado Augusto Cury. E ele diz que a pessoa, ela morre, não quando ela é sepultada ali, quando tem um atestado de morto, de óbito, né? Ele diz, a pessoa morre quando ela deixa de sonhar. Quando ela para de sonhar. Quantos aqui sonham? Levanta as mãos. Deus nos fez assim. Deus nos deu capacidade de sonhar. Só que algumas pessoas, diante dos seus desafios, diante das dificuldades encaradas, diante das decepções vividas, diante dos obstáculos do dia a dia, algumas pessoas ficam paradas. Algumas pessoas ficam estacionadas. Outras rompem, outras superam, outras alcançam coisas incríveis, mas outros não. E nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre a cultura do vitimismo. Eu não sei se você tem observado isso, mas ultimamente nós ouvimos muito as pessoas se vitimizando. As pessoas se desculpando diante da sua dor, diante da sua perda, diante da traição, diante do abandono, diante da perda, diante da enfermidade, diante do desemprego, diante da política injusta. Muitas pessoas se vitimizando, muitas pessoas colocando a culpa da sua falta de ser bem-sucedido, ou seja, sua falta de sucesso na vida, os outros. Eu estou assim por causa disso, por causa daquilo. O que é o vitimismo? É a pessoa que se faz de vítima diante das circunstâncias da vida, resumidamente. Então, a gente tem vivido essa sociedade que alimenta essa cultura do vitimismo. Esses dias eu estava batendo um bom papo com uma filha minha, e ela estava me dizendo, mãe, eu estava assistindo uma live de uma jovem aqui, da minha faixa etária, dizendo que a vida é muito injusta, que tudo é muito difícil, que ela está cansada das injustiças desse país, das dificuldades. Mãe, mas ela estava com a sua camisa de marca, ela estava com o seu iPhone 14, ela estava num lugar maravilhoso, ela nem faz ideia do que outros estão vivendo na Rússia, outros estão vivendo na África, em outros países, dizendo que tudo é ruim, há muita injustiça. Falei, Isabel, como as pessoas estão confusas, como as pessoas estão perdidas no sentimento de vitimismo, colocando desculpas nas circunstâncias, na sociedade, e parados, estagnados, não rompendo, não conquistando, não contando as suas conquistas, não contando as suas vitórias, mas sempre lamentando, sempre falando coisas ruins. É tão difícil ficar perto de pessoas assim, não é verdade? Quem gosta de ficar perto de quem fica sempre lamentando e reclamando da vida? Terrível. Mas é tão gostoso, é tão bom ficar perto de gente que tem sonho, mas que luta. Gente que sonha, mas que dá passos. Gente que sonha, mas que confia em Deus. É gostoso. Você é contagiado por isso. Você é reavivado quando você está perto de pessoas assim. Mas, infelizmente, muitas pessoas não acreditam em si mesmo. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de comparação, vivendo uma vida medíocre, ou seja, abaixo da média. Deus não quer isso para os seus filhos. Deus não quer isso para você.
Quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você descobre ali que existe um Deus que fez tudo do melhor por amor a você. De Gênesis a Apocalipse, você vê que tudo que Deus fez, começando em Gênesis, ele diz, é bom, é bom, é bom. Deus repete isso muito. E quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, é bom. A única vez que Deus disse não é bom, foi quando o homem viu o homem sozinho. Aí Deus falou, não é bom o homem ficar sozinho. Então, para ficar bom de verdade, o que Deus fez? Uma mulher. Aí tudo ficou bom. Tudo ficou perfeito. Porque o que seria do mundo sem nós? Não é verdade, irmãos? Não é verdade, irmãs? A gente coloca um tempero, uma emoção nas coisas. É gostoso isso. Nós, mulheres, sonhamos e sonhamos muito. E os maridos sabem disso. Mas isso é bom. Isso é importante. A verdade é que quando nós não estamos sonhando, quando nós estamos lamentando demais, tem que fazer um check-up. Tem que ver o que está acontecendo. Porque é natural, a mulher ela gosta de criar a beleza das coisas. Ela vai ali, ela junta, ela arruma. A minha netinha dormiu comigo de ontem para hoje, e eu mudei. E de repente ela entra no meu quarto e ela começa a pegar alguns cabides. Eu fiquei observando a minha neta carregando aqueles cabides. Eu deixei ela fazer o que ela queria, né? E hoje ela voltou para casa e hoje eu pensei, o que a Juliana fez dos cabides? Qual era a intenção dela? Aí eu entrei no outro quarto. Aí eu vi que ela tinha esticado a blusinha dela, colocado no cabide, pegado outras roupinhas dela, colocado no cabide, pendurado do jeito dela, porque ela não alcançava. Então ela pegou a parte de baixo assim, encaixou o cabide. E daí eu virei do lado da cama, ela tinha encontrado um tapete, na verdade não tapete, ela fez de cama. Ela pegou um caminho de mesa que eu ganhei quando eu fui ao Brasil agora, colocou ele no chão, encheu de bonequinha, de livro. É mulher é assim. Aonde entra, vai arrumar alguma coisa, vai criar alguma coisa. Saudável, criança saudável. Uma pessoa saudável, ela sonha. Uma pessoa saudável, ela conquista. Uma pessoa saudável, ela vai criar alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa. Mas nós estamos percebendo que muitas pessoas estão mentalmente adoecidas. Espiritualmente adoecidas. Se vitimizando demais, colocando culpas demais, alimentando rancores demais. Ei, a vida é bela para ser vivida. Tem tantas coisas boas para você desfrutar. Tantas coisas boas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. O vitimismo transforma indivíduos adultos em criancinhas indefesas. Criancinhas indefesas. Quais são as consequências do vitimismo? Eu vou falar rapidamente sobre isso para a gente entrar nos textos da Bíblia. O vitimismo, ele tira a responsabilidade, ou seja, o vitimista ele foge da responsabilidade de ser o autor da sua própria história. Ele mendiga o reconhecimento das pessoas diante das suas dificuldades, dos seus desafios. Alguém tem culpa. O vitimista, ele se torna um pobre coitadinho, um injustiçado, que carrega remorso, rancor pelos sofrimentos constantemente que a vida e as pessoas lhe impõem, porque a vida traz sofrimento, a vida traz desafios. Ele, o vitimista, sempre demonstra que a vida foi injusta demais com ele. Ele deixa de construir a sua própria história e transfere a responsabilidade aos outros. Talvez eu citando alguns pontos aqui do vitimismo ou do vitimista, você tenha pensado, uau, eu conheço alguém assim. Ou talvez tenha pensado, ei, às vezes eu me pego assim. Eu quero te dizer hoje à noite que Deus quer dar uma reviravolta na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer que você dê passos para que você alcance sonhos que Ele mesmo colocou em seu coração. Em nenhum momento na Bíblia
você vê que Deus deseja que seus filhos sejam mal-sucedidos. Davi entendeu isso e foi bem-sucedido e disse: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Justo é alguém que confia em Deus. Justo é alguém que confia na justiça de Deus, porque é Ele quem nos justifica. Nós somos falhos. Mas alguém que confia na justiça de Deus é justificado por Deus. E porque confiamos nesse Deus que nos justifica, caminhamos em conquistas, caminhamos em vitória. Caminhamos, sim, de glória em glória. Podemos sim dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso sim ter as minhas forças renovadas e caminhar como mais que vencedor. E para começar a entrar um pouquinho na Bíblia, eu quero dizer para você a história de uma mulher. Está lá em Mateus capítulo 9, verso 19. Esse texto é relatado por Mateus, esse texto é relatado por Marcos, esse texto é relatado também por Lucas. Então, eu vou ler o texto aqui de Mateus e vou falar também um pouquinho desse texto pela analogia dos outros aqui, que é Mateus e também, ou melhor, que é Marcos e Lucas. Então, resumidamente aqui o texto de Mateus diz: e Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Imagina só, 12 anos padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo. Preste atenção, o que quer dizer consigo mesmo? Ela falava na mente dela, ela falava para ela mesma. Preste atenção nisso. O que ela dizia? Ah, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Desde aquele instante, a mulher ficou sã. Outros textos diz que essa mulher, ela tinha gastado todos os seus bens em busca da cura. Ou seja, ela viveu 18 anos perdendo sangue. 18 anos lidando com a 12 anos, lidando com a hemorragia. Imagina o que é isso, gente. 12 anos da sua história. Você perdendo sangue. E ela gastou todos os seus bens e nada acontecia. Ela não tinha esperança, ela não tinha vigor físico, ela não tinha energia, porque ela perdia sangue constantemente. Essa mulher não tinha força física. E olha, queridos, para você que talvez não tenha lido a Bíblia toda, no Antigo Testamento, que era o contexto que essa mulher ainda vivia, uma mulher que estava com seu período menstrual ou com fluxo de sangue, essa mulher era tida como contaminada. Então, essa mulher, ela deveria, então, estar reservada da sua comunidade, da sociedade. Ninguém podia tocar nessa mulher no seu período de fluxo de sangue, ou seja, de menstruação. Quem tocasse nessa mulher era tido como imundo. Então, ninguém podia tocar na cama dela, ninguém podia tocar nela. Por 12 anos da sua história, essa mulher viveu uma situação humilhante, uma situação difícil, uma situação que limitava, uma situação que foi roubando tudo que ela tinha. Roubando a sua saúde, roubando os seus bens, roubando as suas amizades, roubando o seu vigor de conquistar alguma coisa, foi perdendo gradativamente todas as suas forças. Mas um dia, diz a Bíblia, que essa mulher ouviu dizer que Jesus estava passando em uma certa região. E quando essa mulher ouviu dizer que Jesus estava passando ali, ela começou a falar para ela mesma. Ela começou a lidar com ela mesma. Ela começou a organizar a sua mente, dizendo: ah, esse homem tem poder para curar, então, se eu pelo menos tocar na orla da veste deste homem, ou na ponta do manto dele, eu vou ser curada.
E a verdade é que essa mulher, do nada, encontrou força para caminhar, meus irmãos. Imagine isso. 12 anos perdendo sangue. 12 anos, limitada. E de repente ela começou a dizer, mas se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Mudança de mentalidade. Você não vê vitimismo nessa mulher. Você não vê essa mulher agarrada às circunstâncias aqui. Quando ela ouve que Jesus estava passando por ali, ela começa então a dizer para ela mesma, eu vou ao encontro desse Jesus. E ela começa a caminhar e ela vai ao encontro de Jesus. O texto diz que ela ia ultrapassando a multidão, até que então ela encosta na orla de Jesus. E o outro texto diz que quando ela encosta na orla de Jesus, Jesus para e fala, quem me tocou? Porque ele percebe que dele sai poder, dele sai virtude. Por quê? Porque essa mulher decidiu crer em Jesus. E no instante que ela toca, ela é restaurada. No instante que ela toca em Jesus, ela tem então um vigor sobre o seu corpo, ela tem a sua história mudada, ela tem então a chance de recomeçar, a chance de voltar a conquistar, a chance de poder agora abraçar todas as pessoas que há 12 anos eu não abraçava, a chance agora de dizer para as pessoas, ei, eu fui curada. Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a minha história. Mas a verdade é que ela começou a trabalhar o que ela pensava. E ela deu passos para que a sua história fosse mudada. Então, nessa noite eu quero trazer uma observação. Faz uma pesquisa aí na sua mente. O que você anda pensando? O que anda ocupando os seus pensamentos? Porque a verdade é que nós somos resultado do que muito pensamos. Pensamos, deixamos que as nossas emoções sejam então governadas e de repente ficamos limitados, às vezes escondidos no vitimismo, no rancor, na falta de ânimo, na falta de alegria. A culpa é do marido, ou a culpa é da esposa, a culpa é da situação do país, e começa um desespero, uma melancolia, um desânimo. Ei, você é quem decide aonde você vai chegar. Começa a perguntar para você mesmo, o que eu estou pensando? O que eu estou pensando hoje são pensamentos que me levam a desfrutar daquilo que Deus tem para mim? O que eu estou pensando hoje se encaixa nos planos e propósitos que esse Deus tem para mim? Porque Jesus está aqui. Jesus está passando por aqui hoje à noite. Talvez você entrou com enfermidade, você pode tocar nele e ser curado. Talvez você entrou aqui desesperado por uma situação que foge do seu controle hoje, você pode tocar em Jesus e ver Jesus mudando essa história. Talvez você está em busca de uma direção, hoje mesmo Jesus pode te dar uma clara direção. Mas ei, pensa um pouquinho. A fé no seu coração. A Bíblia nos diz assim, Hebreus capítulo 6, diz assim. De fato, Hebreus 11, 6, ou melhor, capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é o quê? Galardoador, que é o mesmo que presenteador daqueles que o buscam. Então, hoje você está aqui na presença de Deus. Jesus está aqui conosco. Mas é necessário que você se aproxime dele com fé. Sabendo que esse Deus, sim, tem galardão, tem presentes para você. Esse Deus quer transformar a sua história. Mas é hora de você exercitar a sua fé. É hora de você começar a fazer um mapeamento dos seus próprios pensamentos. É hora de você, como jovem, dizer, ei, eu é que decido a minha história. Aparentemente, a vida foi injusta comigo.
Aparentemente, realmente eu sofri danos por erros de alguns. Mas agora eu decido mudar o meu contexto. Vou ler para vocês outro texto, que é uma experiência interessante. Está lá em João capítulo 5, de um homem paralítico. Nós vimos aqui essa mulher com fluxo de sangue, que decide, depois de 12 anos, se levantar e tocar em Jesus e tem a sua história mudada. Agora tem a história de um paralítico aqui, lá em João capítulo 5, verso 1. Passando essas coisas, havia ali uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Olha só que história. Jesus, vendo deitado, sabendo, ou seja, Jesus já sabia que ele estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus. Jesus, sabendo que aquele homem tinha vivido uma história de 38 anos, talvez uma doença que ele nasceu com ela, ou um problema que foi adquirido depois, eu não sei. Mas imagina, gente, 38 anos é muito tempo, não é? 38 anos, esse homem decidiu para esse tanque de Betesda, porque lá havia os pavilhões, e de tempo em tempo tinha um anjo que descia e chacoalhava as águas. E o primeiro que caísse naquelas águas era curado, ou era curado. Preste atenção nisso. O primeiro que caísse nas águas era curado. Então Jesus chega para ele e fala: ei, o que você quer? Você quer ser curado? Olha o que responde o paralítico. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí ele desabafa: olha a minha situação, olha como eu me encontro. A pergunta foi: como você se encontra? A pergunta foi: por que você está assim? Não. A pergunta foi: você quer ser curado? Mas a alma desse homem estava doente. A alma desse homem estava contaminada pelo sentimento de vitimismo, de ninguém faz nada por mim, eu estou aqui, ninguém me ajuda, há muito tempo eu estou esperando, há 38 anos ninguém faz nada por mim, já não tem jeito mais para mim. Ele desabafa. Observa. Então, o que Jesus diz? Lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era dia de sábado. Vemos aqui outra história. Primeira história: mulher com hemorragia há 12 anos, sofrendo. Tinha perdido todos os seus bens, não tinha força física, mas ela muda a sua mentalidade, ela começa a dar passos, porque ela creu naquilo que ela ouvia acerca de Jesus, ela dá passos até Jesus, ela tem a sua história impactada, a sua história mudada, a sua história transformada. Ela vai até Jesus. Mas vemos também outra história, de um homem que há 38 anos estava limitado e não tinha como sair dali mesmo. É verdade. Mas Jesus vai ao encontro dele. Não tinha jeito para ele, mas Jesus vai ao encontro dele. Ninguém podia carregá-lo e jogá-lo às águas quando estavam sendo agitadas, mas Jesus vai até o encontro dele. Ele estava com a alma doente, desanimado, abatido, confuso, sem esperança, mas Jesus vai até ele. Eu não sei como você se sente hoje, mas independente da situação, Jesus veio até você.
Jesus está aqui. Jesus se compadece da situação que você vive. Jesus se compadece daquilo que te limita, que te impede de romper. Mas Jesus também quer que você exerça a sua fé, meu amado irmão. Porque quando Jesus fala para o paralítico, ei, toma o teu leito e anda, esse homem teve que reagir. É verdade ou não é? Imagine, sabe o que é leito? É aquela macazinha aqui que se carrega com a mão, aquele paninho, que tinha uma madeira assim segurando, sabe? Que as pessoas carregavam ele nela. Então, ele estava deitado ali. E a palavra que Jesus diz para ele é, você quer ser curado? Jesus escuta o desabafo dele, mas Jesus não fica massageando o ego dele. Dizendo, a vida é assim mesmo. A vida é injusta. Eu entendo que ninguém se preocupou com você. Ou eu entendo que você já sofreu demais. Sabe, há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, eu estava na casa de uma pessoa muito querida, muito preciosa. E essa pessoa tinha passado por um problema que tinha desgastado esse osso dela. Então ela andava sempre assim. E ela sempre chorava. Ou de manhã, porque eu fiquei hospedada na casa dela. Ou no entardecer. Ai, me dói demais. Esse osso me dói demais. Uma mulher generosa que amava receber pastores na sua casa. Amava ofertar. Amava cuidar das pessoas. Então, ela recebeu um monte de pastor na casa dela. Eu estava lá nesse dia. Tomamos um bom café da manhã com broa mineira, aquelas coisas gostosas. Ela fez tudo com muito carinho, mas ao mesmo tempo chorando e gemendo de dor e repuxando aquela perna. E um pastor ousado falou para ela, Deus quer te curar. Deus quer mudar a sua história. Sabe o que ela falou? Ah, não, eu já me acostumei com essa dor. Me deixa assim. Eu até me consolo com essa dor. Eu me acostumei. Não precisa orar por isso, não. Ora por outras coisas. Eu ouvi. Essa é uma das histórias que eu já ouvi. Por isso que Jesus pergunta. E várias vezes Jesus pergunta, o que você quer? Muitas vezes Jesus aborda as pessoas perguntando. Por quê? Porque é necessário que você venha interagir com Ele. É necessário que você realmente dê passos para que a sua história seja transformada. Por quê? Porque você é o dono da sua própria história. E você realmente vai chegar aonde você deseja chegar, se você der passos para isso. Mas é necessário que você comece a olhar para dentro de si mesmo e comece a fazer uma avaliação sobre, ei, o que está pairando aí na sua mente? E agora eu trago para o nosso contexto, tá? Eu estou aqui há muitos anos, convivendo com a sociedade de imigrante, ouvindo muitas vezes os lamentos, entendendo muito bem as dificuldades que nós, os imigrantes, vivemos em outra nação. Mas, queridos, a gente tem que parar de ficar lamentando. A gente tem que parar de ficar reclamando. Quem foi ao Brasil aqui recentemente, levanta as mãos. Por que voltou? Porque aqui é bom. Aqui tem coisas boas. Poucas pessoas foram, né? Mas quem foi, volta. Entendeu, queridos? Quem foi, volta. Porque aqui tem coisas boas. Deus tem sido generoso com você, jovem. Deus tem sido generoso com você, pai de família. Com você, minha irmã. Talvez você ganhe aqui o que você nunca ganharia no Brasil, fazendo faculdade e trabalhando duro. E Deus te deu aqui. Deus tem te guardado aqui. Mas sabe, como as pessoas têm sido levadas por valores tão corriqueiros, tão pequenos, tão medíocres diante do que Deus tem para dar. O que Deus tem para dar para nós é vida e vida em abundância. Ou seja, vai além do que o dinheiro pode dar. Vai além do que o emprego pode dar.
O que Deus tem para nos dar é uma vida em abundância, onde Ele transforma a gente de dentro para fora, onde Ele nos ensina a pensar nas coisas mais nobres, nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, e aonde Ele nos ensina a conquistar aquilo que Ele já tem para nós como herança nessa terra. E nós prosperamos e somos abençoados porque nós temos um Deus que nos abençoa. Então nós não precisamos correr atrás da bênção, nós buscamos a presença de Deus e a bênção corre atrás de nós, Ele nos abençoa. Precisamos mudar a nossa mentalidade como imigrantes. Você é abençoado em Jesus. Você pode vencer em Jesus. Você pode ter a sua história mudada se você começar a ser fiel a Deus e andar na presença de Deus, mesmo nessa nação. Ei, você é um cidadão celestial. Deus te ama e Ele provou esse amor entregando Jesus para morrer por você na cruz. O que mais Ele pode fazer por você se Ele foi capaz de dar o próprio Filho? Romanos diz isso. Porventura Ele não nos dará todas as coisas? Ele não poupou o seu próprio Filho. O problema é que nós, às vezes, estamos com a mente intoxicada, cheia de lixo, cheia de pensamentos errados, de ideias erradas, muito agarrado às experiências dolorosas que já vivemos. Eu sei que é ruim, eu já passei por decepções também. Se eu for contar toda a minha história aqui para vocês, desde a minha infância, os meus irmãos mais antigos sabem disso, não foi fácil. Eu sou aquela que você diria improvável, impossível. Estou aqui hoje pregando, compartilhando aquilo que Deus tem feito, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Não é porque eu sou boa, é porque Ele é bom. E Ele traz coisas boas para os seus filhos, Ele faz com que coisas boas brotem dentro de nós. Ele é bom. Mas nós somos tendenciados a ficar agarrados naquilo que nos entristeceu, aquilo que nos decepcionou. Ei, muda a sua capacidade de pensar. Ajuste os seus pensamentos. Pensa no que eu estou te falando agora, por favor. Aquela mulher começou a dizer para ela mesma, ei, se eu pelo menos tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. Ela lidou com ela mesma. E por causa disso, ela encontrou força do nada. 12 anos perdendo fluxos de sangue. Perdendo sangue, gente. É demais. É demais. Anemia, fraqueza. Ela encontrou força do nada. Como a Bíblia diz, o Senhor multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Ela foi até Jesus. Ela tocou em Jesus. Em contrapartida, a gente vê um homem que não podia sair daquele cenário, que realmente estava limitado e estava intoxicado por tudo aquilo. Estava abatido, estava desanimado. Ele nem percebe a palavra de Jesus naquele momento, porque a amargura sai através das suas palavras, da sua boca. Mas Jesus vai até lá. Jesus tem compaixão. Jesus diz, eu quero então. Toma o teu leito e anda. Domina a situação que te limita. Domina sobre aquilo que te escravizava. Ei, toma o teu leite e anda. Você é capaz de vencer em Cristo Jesus. Talvez nessa noite você está aqui dizendo, tem um vício que me prende. E eu sou escravo desse vício. Jesus te pergunta, o que você quer de mim? Você quer ser livre? Porque Jesus nessa noite pode te livrar desse vício. Talvez você está com a mente intoxicada porque os seus olhos têm visto tanto lixo, tanto lixo, tanto lixo, que os seus pensamentos, se Deus colocasse no telão, você teria vergonha. Você está sendo prisioneiro de pensamentos impuros. Esses pensamentos têm sufocado a sua alma. Jesus hoje quer mudar a sua mente. Jesus hoje quer limpar a sua mente. Jesus hoje quer te dar uma nova história. Você precisa dizer, eu quero, Senhor. Eu quero dominar essa situação que me limita. E eu posso, no Senhor eu posso.
No Senhor eu posso vencer essa situação. Talvez hoje à noite você está desanimado, pensando como eu vou pagar tantas dívidas que eu contraí. Como eu vou mudar essa situação? Eu já não sei mais o que fazer, o trabalho me desgasta, o trabalho rouba a minha força. E eu só tenho contas e contas e contas para pagar. Jesus manda eu te dizer, meu filho, eu quero mudar a sua sorte. Você precisa dar um passo de fé hoje à noite. Você precisa parar e olhar para Deus e não para as circunstâncias que você tem vivido. Porque Ele pode sim transformar a sua vida financeira. Ele pode te ensinar a prosperar com o trabalho das tuas mãos. A Bíblia diz no Salmo 128 que do trabalho das tuas mãos comerás tranquilo e feliz. É isso que Deus tem de promessa para os seus filhos. Ele quer que você trabalhe, que você colha com alegria o fruto do teu trabalho e que você coma com alegria, desfrute das coisas boas da vida. Tranquilo, feliz, teus filhos em volta da tua mesa. É isso que diz o Salmo 128. É isso que Deus tem para você. Talvez você entrou aqui hoje à noite dizendo, não tem jeito para o meu casamento. Eu joguei fora o meu relacionamento. Palavras, atitudes impensadas, não tem jeito mais, eu já ouvi que não tem retorno. Ei, meu irmão, os impossíveis para os homens é possível para Deus. Mas eu te pergunto hoje, você está disposto a dar um passo de fé na presença do Senhor e dizer, Senhor, pode mudar a minha história? O Senhor pode mudar o cenário em que eu estou vivendo? Querido, querida, você é quem determina aonde você vai chegar. Não sou eu. Eu posso orar por você hoje à noite. Eu creio que Deus vai ouvir minha oração. Talvez sua fé está pequenininha. Olha, a minha fé hoje está boa, tá? Eu orei bastante, jejuei essa semana. Estou cuspindo fogo, brincadeira. Mas eu estou buscando a presença de Deus. E se a sua fé está pequena hoje, eu quero orar por você. Para você dar um salto hoje à noite. Para você romper diante daquilo que te limita. Porque Deus te chamou para ir além. Mas preste atenção. A sua mentalidade é de conquista ou de vitimista? A sua mentalidade é de um homem de fé, de uma mulher de fé, de alguém que acredita na palavra, de alguém que se agarra nas promessas, de alguém que sabe a luta que está encarando, sabe que o desafio é real, mas que decide olhar para o que a Bíblia diz, para aquilo que o Senhor falou, e dá uma chacoalhada e dá uma sacudida e fala, eu vou obedecer a palavra de Deus? Ou você é aquele que fica lamentando, dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer? Não tem jeito para mim. Eu quero orar por você hoje à noite. Para você ter uma nova mentalidade. Para você começar a pensar certo. Começar a orar, começar a ler a Bíblia, começar a profetizar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim lá em Provérbios capítulo 18. A morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto, a morte e a vida. Então, se a morte e a vida está no poder da língua, eu vou declarar palavras de vida e não de morte. Eu vou declarar palavras de cura e não de doença. Eu vou declarar que o meu trabalho vai ser abençoado e não vou começar a segunda-feira lamentando e pegando lá o meu beck ou o meu baldinho e reclamando da vida. Eu vou dizer, eu vou transformar esse trabalho aqui em uma empresa. Eu vou prosperar. Deus vai ser glorificado na minha história, nessa nação. Deus é aquele que abre portas que ninguém pode abrir. Então Ele vai abrir portas para mim. Ele vai me abençoar. Ah, meu irmão, tem tantas coisas boas que Deus quer fazer através de você, que Deus quer fazer em você, mas você precisa sacudir a poeira, você precisa sair desse contexto, você precisa mudar a mentalidade. Quais são as coisas que têm te impedido de romper na vida? Quais são as coisas que têm te impedido de caminhar em vitória?
As seduções do pecado? As perseguições, as lutas, os desafios? Quais são os seus desafios hoje? Se são tentações, Jesus foi tentado à sua semelhança sem pecado, e Ele foi para a cruz, e Ele diz para você e para mim: ei, sem mim nada você pode fazer, mas comigo você pode. Então Ele pode te ajudar a vencer essas tentações. Ele pode te ajudar a vencer aquilo que te faz sentir sujo e limitado. O sangue dele é suficientemente poderoso para te perdoar, te purificar e te levantar. O que te limita hoje? A sua história? As decepções que você já viveu? Perdas? Traições? Abuso? Abuso de diversas e diversas formas. Sabe, eu sei que o Espírito Santo passa os olhos aqui e Ele sabe da sua história como ninguém sabe. Ele viu aquela menina. Ele estava lá. Sabe, você pensou que estava sozinha, foi Ele que te guardou. Por isso você está viva hoje. Ele viu aquele menininho lá. Ele te guardou. Por isso você está aqui hoje. Agora você pode ficar preso lá na sua infância. Ou você pode hoje ser livre de tudo aquilo que te machucou e ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. É você quem decide aonde você vai chegar. Você precisa mudar a mentalidade. Porque com Deus a gente consegue perdoar. Porque Ele nos perdoa. Então nele nós também podemos perdoar. Nós podemos romper. Nós podemos vencer. E o que tem te parado hoje? As mudanças que ocorreram na sua vida, sim, mudanças são difíceis. Eu sei que são. Mas a própria natureza se sujeita a elas. Deus fez assim. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Tudo tem o tempo determinado. E se tem uma coisa que nos ensina são as estações. Outono que está chegando. Agora vem o outono, vem essa mistura de calor, de chuva e de frio. E de repente a natureza sente, as árvores começam a serem machucadas com tudo isso. As folhas caem, vem os ventos, vem o frio, e mais vento, e neve, e arranca parte desses galhos. Esses galhos são arrancados, a natureza se sujeita às estações. Deus as criou. Você não vê nenhuma árvore brigando com Deus. Você não vê nenhum animal brigando com Deus. Deus, por que disso? Eles se sujeitam, eles encontram refúgio. A natureza se dobra diante da ação do Criador. E nós, homens, por que questionamos tanto, lamentamos tanto, duvidamos tanto desse Deus que tanto nos ama? Que é uma prova de que Ele te ama muito. Você está aqui nos Estados Unidos e Ele te deu uma igreja que fala a sua língua para cuidar de você. Essa igreja aqui não é do pastor, não é da pastora, não é do fulano, não é do ciclano, é sua, é nossa. É uma casa que o Pai nos deu para congregarmos. É uma casa que Deus nos deu para conhecermos a sua palavra, para desfrutarmos do amor, para você estender a mão aí para essa pessoa que está do seu lado, conhecer a história dela, ela conhecer a sua história e um ajudar o outro, porque Deus nos ama. Somos família, família dele. Ei, você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Talvez hoje você está lamentando, dizendo: ei, pastora, você não sabe o quanto eu dei trabalho para Deus. Eu estou aqui um caco. Eu acredito. Mas eu quero te dizer algo. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Ele sabe ajuntar os cacos. Ele sabe transformar esse vaso quebrado em um vaso de honra. Não fica parado, não fique parado. É o seu tempo, é a sua hora. 2023 é o ano que Deus reservou para você caminhar em vitória.
Mas pastora, olha tudo que me aconteceu. Ei, olha para frente. Comece de novo. Comece de novo. Comece dobrando os joelhos diante do Senhor, quebrantando diante do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, o quanto você é vulnerável. A Bíblia diz: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas tortuosas. Só reconhece. Fala: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu favor. E eu queria terminar perguntando: o que te impede hoje de avançar, de conquistar os sonhos que Deus colocou no teu coração? Ele te chamou para ser vitorioso. Ele te chamou para ser vitoriosa. Vamos nos colocar de pé?